Quem escapou dessa encrenca da pré-Libertadores e vai jogar a fase de grupos da competição é o Fluminense. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, está ao vivo conosco e eu vou dar as boas-vindas ao repórter André Galindo, que produziu essa entrevista. Bem-vindo, Galindo. Bem-vindo, presidente Mário Bittencourt, ao Seleção Sport TV. Tudo bem com você? Olá, Rizek. Boa tarde. É um prazer enorme poder participar do programa com vocês. Eu sei que a pergunta "tudo bem com você" é mera semântica nesse momento da humanidade, não só do povo brasileiro, mas espero que esteja tudo bem com a sua família, Mário. André Galindo, você que produziu a entrevista, por favor, faça a primeira pergunta aqui ao presidente do Fluminense. Tudo massa, André? Um abraço para você, para todo mundo aí, o Arnaldo, o PVC, o Pet. Um prazer estar falando com vocês também. Boa tarde ao presidente Mário Bittencourt. Presidente, eu acho que a gente tem muito que falar sobre Libertadores, mas eu gostaria de começar, se o André me permite, o pessoal de seleção também, falando ainda de Covid, o debate recém agora no Seleção sobre os estaduais que estão sendo interrompidos. O senhor faz parte da Comissão Nacional de Clubes. Havia o desejo da CBF e também dos clubes para que o calendário 2021 terminasse em dezembro. O que é que os senhores dirigentes, presidentes dos clubes estão discutindo nesse momento, já que o quadro ele é diferente e é extremamente grave? Boa tarde. André, boa tarde. Primeiramente, a gente ainda não fez uma reunião específica da CNC sobre esse assunto. A CBF, sim, fez uma reunião geral na semana passada, né? E a ideia inicial é que a gente possa, obviamente, dentro das condições de resguardo de todos os profissionais que trabalham no futebol, e tentando manter o calendário, mas, obviamente, esperando quais vão ser as decisões dos governos, né, dos governos estaduais, do próprio governo federal. Eu acho que a situação ela difere um pouco lá do início da pandemia, no sentido de que naquela época, né, o país todo estava parado e havia, sem dúvida alguma, a necessidade de que o futebol também paralisasse por completo. A gente, apesar de algumas dificuldades de cumprimento de protocolos, enfim, houve uma dificuldade no início de cumprimento de protocolo, porque era tudo muito novo para todo mundo, né? Então a gente entendia naquele momento, eu particularmente, vocês sabem disso e não me furto de repetir, fui um dos presidentes que mais defendeu a paralisação naquele momento, inclusive dos campeonatos estaduais, do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Depois de mais de um ano, quer dizer, um ano, né, após o início da pandemia, a gente sabe que a situação está cada dia mais grave no nosso país. Isso é um problema de saúde pública, não é um problema do futebol, mas a tentativa de manutenção do calendário por parte da CBF é para que a gente possa minimamente preservar as competições, e a CBF intensificou a discussão dos protocolos, aumentou a rigidez dos protocolos, os protocolos estão sendo mais rígidos do que eram, e a gente vai tentar aí caminhar de uma forma preservando a vida das pessoas, continuar com as competições. Essa é a decisão de momento, ela não é uma decisão definitiva, né? Eu acho que nessa questão da pandemia nada pode ser definitivo, temos que estudar semana a semana, caso a caso. Com relação à volta de público, por exemplo, um absurdo se falar nisso agora. Eu sou absolutamente contra, o posicionamento da CBF, ao que tudo indica, também é absolutamente contra. A ideia é tentar preservar o calendário somente com as competições, dentro das possibilidades das permissões das secretarias de saúde, dos governos estaduais e por aí vai. A gente sabe que está tendo problema em alguns outros estados, aqui no Rio a gente ainda está liberado, e o protocolo até do Campeonato Carioca tem sido bastante rígido também. Então, assim, nesse momento o consenso geral é de que a gente deve minimamente tentar manter, mas se começar a ter novos surtos, enfim, entre equipes e grupos de jogadores e funcionários, certamente a gente vai ter que repensar essa medida. O Rio de Janeiro, hoje o Brasil tem alta de casos em boa parte do seu território nacional. Segundo o que informou ontem o Jornal Nacional, há 2 estados no país
que vivem nesse momento uma queda no número de óbitos. Nada impede que amanhã possa subir de novo, mas nesse momento estão em queda o Amazonas e o estado do Rio de Janeiro, com uma queda de 21% no seu número de óbitos na média móvel. É a situação nesse momento no Rio de Janeiro, por isso, inclusive, as medidas do Rio de Janeiro são diferentes daquelas que foram adotadas pelo poder público em São Paulo neste momento. A gente não sabe como vai estar na semana que vem.